Olha, eu agradeço esta pergunta porque é exatamente um dos motivos que me deu a dar esta entrevista, um dos motivos que me levou a fazer esta entrevista foi efetivamente que depois de eu ter esperado quase 8 anos, e se me deste 2 minutos eu gostava de talvez partilhar com alguns dos ouvintes que não conhecem a minha história, que não sabem o que é que está a acontecer comigo, que não sabem por que razão é que eu estou aqui hoje, só para explicar um bocadinho o contexto. Em 2015, portanto estamos a falar há 10 anos atrás, nós estamos em 2025, a empresa Sonangol, que é a maior empresa de Angola, estava com muitas dificuldades. Tinha muitas dificuldades financeiras, porque o preço do petróleo estava muito baixo. E naquela altura o governo angolano sentiu necessidade de contratar-me, a mim, bem como algum grupo de consultores, para vir ajudar a transformar e a reestruturar a Sonangol. E é nesse âmbito, eu sempre fui do setor privado, sempre trabalhei no setor privado, as minhas empresas vocês conhecem, eu criei várias empresas em Angola, criei o Candano, criei o Unitel, o Banco BIC, enfim, várias empresas em Angola, a ZAP, que vocês até hoje assistem, e eu nunca tinha trabalhado no Estado, nunca tinha trabalhado numa empresa estatal. Aliás, vou mais longe, até nunca tinha trabalhado com contratos do Estado, sempre trabalhei no ramo privado. Mas naquele momento, em 2015, perante o convite que me foi feito na altura pelo Dr. Armando Manuel, que era Ministro das Finanças, e pelo Dr. Eutrodes Costa, que hoje continua e é Ministro e Diretor do Gabinete do Sr. Presidente João Lourenço, perante o convite que me tinha sido feito e sabendo que a Sonangol estava numa situação muito difícil, eu aceitei, deixei as minhas empresas e fui efetivamente trabalhar como consultora, primeiro para o Ministério das Finanças e depois como PCA não executiva. Trabalhei eu e ao meu lado trabalharam vários membros do Conselho de Administração, que felizmente são pessoas bem conhecidas, e nós fizemos um grande trabalho e fomos apoiados por um grupo de consultores. Em 2017, quando o Presidente João Lourenço entrou, ele, por uma perseguição política e sem mais nenhum outro motivo, resolveu efetivamente exonerar-me a mim e a minha equipa. Não porque a gente não apresentou resultados, mas porque ele tinha uma agenda política que era diferente. Eu vim a descobrir isto mais tarde, agora no processo, lendo os documentos, vim a descobrir que efetivamente havia ordens diretas do Presidente João Lourenço para me condenar, para me acusar de peculato e para confirmar que eu tinha feito... Vai falar, mas não posso deixar continuar sem fazer essa pergunta. Diz que mais tarde, na altura em que, de transição da sua a entrada de João Lourenço para a presidência da República e a sua exoneração, Isabel dos Santos depois conseguiu perceber que havia documentos que provavam uma espécie de perseguição política. Que documentos são esses? Sim, no início, em 2017, portanto, nós fomos exonerados em novembro de 2017, no início não nos foi dada a razão pela exoneração. E mais tarde, aí há cerca de 2 anos atrás, há 1 ano atrás, quando finalmente eu tive acesso ao processo, porque é preciso perceber que todo este processo, tanto o processo de inquérito, como de investigação e até o processo jurídico que está feito até agora, está a ser conduzido em segredo de justiça. O que é que isto quer dizer, segredo de justiça? Quer dizer que eu não tenho acesso aos documentos. Mas em janeiro do ano passado, imagina, deram acesso só um dia, uma sexta-feira à tarde, para ver quase 10.000 páginas de documentos. Os meus advogados foram, felizmente, conseguiram consultar, não conseguiram consultar tudo, né? Porque era impossível, mas encontraram alguns documentos muito importantes. E um dos mais importantes foi que, exatamente no dia 1 de dezembro de 2017, o Presidente João Lourenço deu uma ordem, um despacho escrito, um despacho presidencial, a condenar-me de peculato. Quando nós o próprio Presidente, na qualidade de Presidente da República, é isso que está a dizer? Sim, é que a condenava? Na qualidade de Presidente da República, exatamente. O que normalmente nós sabemos que o Presidente da República não pode condenar ou determinar que alguém fez um crime. Isto tem que ser feito por um tribunal, não pode ser feito por um Presidente da República. E por que este documento foi publicado, Isabel dos Santos, diante das acusações? Pode repetir a pergunta? Não consegui ouvir. Porque diz que há um documento que é expresso
que João Lourenço quase que a condenava. Por que esse documento não foi publicado? Bem, este documento não foi publicado porque o nosso regime quer fazer as coisas no escurinho do cinema, não é? Ou seja, o público não sabendo o que é que está a passar por trás, eles podem facilmente condenar com mentiras e falsidades. Mas acredito que este documento virá a público, sim, porque eu fui muito paciente, eu esperei quase 8 anos. 8 anos para que se fosse provado uma coisa que é muito simples de provar. Os consultores que estiveram na Sonangol prestaram os serviços, foram pagos. Ninguém precisa de 8 anos para provar uma coisa tão simples, principalmente porque foram mais de 100 consultores, foram mais de 100 pessoas. Eles estavam na Sonangol, ocuparam um andar inteiro, trabalharam com centenas de trabalhadores. Eles próprios reconhecem que estiveram lá, que prestaram os serviços, que foram pagos, portanto, não há dúvidas em relação a isso. E quando eu percebi que esse processo estava a ser arrastado durante 8 anos, efetivamente isto é uma perseguição política, não é um processo jurídico de algo que tenha ocorrido e que as pessoas não tenham prestado um serviço ou que haja alguma coisa fictícia. E agora, que me perguntou, e desculpe, vou voltar à sua primeira pergunta, em abril e maio deste ano, eu pedi ao juiz de instrução contraditória para ser ouvida. Eu escrevi uma carta, um requerimento, e pedi ao juiz do tribunal para ser ouvida, para prestar as minhas declarações, para mostrar as minhas provas. E a minha surpresa foi que esse pedido foi recusado. O juiz de garantias, portanto, que é um juiz que é suposto garantir que uma pessoa que é arguída possa prestar declarações, pura e simplesmente recusou o meu pedido. Eu recorri e voltei a pedir outra vez, voltei a pedir uma segunda vez. Esta recusa ele recusou a segunda vez. Foi feita por via de um documento, foi feita de que forma? Por um documento. Portanto, eu fiz um requerimento escrito a pedir para ser ouvida, para prestar declarações. O juiz respondeu de forma escrita que negava o meu pedido para prestar declarações. Eu voltei a fazer um segundo requerimento, outra vez para pedir para prestar declarações, e ele voltou a negar, e mais, pediu para retirar do meu processo estes 2 pedidos que eu fiz de prestação de declarações. Portanto, eu sempre quis participar com a justiça, sempre fui aberta em relação a todo o processo da minha gestão na Sonangol. Aliás, é uma coisa que eu vou partilhar a partir de agora bastante, que trabalho que eu fiz na Sonangol, que trabalho que foi feito. A partir dos próximos meses, das próximas semanas, vou começar a partilhar o trabalho que eu fiz com as minhas equipas, não só de um ponto de vista jurídico, porque eu acho que até de um ponto de vista empresarial é interessante